Tá, então, vou começar do começo. Mecânica quântica continua complicada. Bom, vou continuar de onde eu parei na semana passada. Começar então pelo entrelaçamento quântico. Bom, a gente já conversou sobre a dualidade onda-partícula, beleza? Então imagina a seguinte situação. Duas partículas, as duas em estado de onda, e elas passam uma por dentro da outra. Tipo, as ondas interagem e se misturam. Matematicamente falando, isso significa que uma única equação, ou melhor, uma única função de onda tem todas as informações sobre as duas partículas. E é isso que a gente chama de entrelaçamento quântico. O efeito disso é que se você pegar uma dessas partículas entrelaçadas e medir alguma coisa dela, você automaticamente vai saber a mesma informação da outra partícula também. Digamos que você vai medir o spin. Spin é tipo para que lado que a partícula está girando. Então, se você medir que essa partícula está girando para baixo, você vai saber que essa partícula está girando para cima. A questão é que isso dá certo independentemente da distância que tem entre essas duas partículas. Depois que elas já estão emaranhadas, você pode pôr bilhões de galáxias entre uma e outra, e elas ainda vão ser espelho uma da outra. Einstein não gostou nada dessa ideia também. Ele chamou de efeito assustador à distância, porque parece que tem informação viajando mais rápido que a luz. E é claro que o pessoal viu isso e já começou a pensar em telecomunicador galáctico, teletransportador e um monte de coisa assim que usaria o emaranhamento quântico, o entrelaçamento quântico, para transportar informação ou coisas mais rápido que a luz. Só que isso não dá certo. Primeiro, porque quando você mensura a partícula, o resultado dela vai ser aleatório. Lembra, a gente tem uma probabilidade, mas a gente não tem certeza. Então, você não consegue manipular o estado dessa partícula para fazer com que a outra seja o que você quer. Porque para manipular o estado dessa, você tem que observar ela. E quando observou, colapsou. Então não dá para você mandar mensagem que dirá alguma coisa sólida. Mas ainda assim, o efeito é meio assustador. Porque quando você observa essa partícula, ou seja, você colapsou ela de onda para partícula e obteve essa informação, instantaneamente você tem a mesma informação da outra partícula também, mesmo que ela esteja a bilhões e bilhões de anos-luz de distância dessa. Em outras palavras, se você colapsa a função de onda dessa partícula, você ao mesmo tempo colapsa a função de onda dessa partícula, mesmo que elas estejam em pontos opostos do universo. Tá, próximo tópico. Princípio da incerteza de Heisenberg. Não que Heisenberg fosse um cara muito indeciso, é que ele descobriu esse princípio do universo de que a gente consegue mensurar direito uma coisa ou outra das partículas, mas não tudo ao mesmo tempo. Sempre existe um grau de incerteza. É mais um mecanismo do universo que garante essa aleatoriedade quântica. Geralmente chega nessa parte e as pessoas começam a falar de um experimento com um gato em uma caixa. O resumo dele, você pode imaginar o seguinte: o gato trancou um cientista dentro de uma caixa com um veneno que pode ou não ser liberado. Enquanto o gato não abrir a caixa, ele não sabe se o cientista está morto ou vivo. Então pode-se dizer que o cientista está numa sobreposição de vivo ou morto ao mesmo tempo. Bom, o problema com isso aí, é claro, eu falei no último vídeo até já, de que as coisinhas se comportam de uma forma muito diferente das coisonas. E essa experiência é imaginada com coisonas. Então as coisas que valem para elas não são as mesmas que valem para as coisinhas. Bom, continuando. Pela onda, então, a gente sabe, por exemplo, que a maior chance da partícula estar nessa região, maior chance de todas é nessa parte aqui. Agora, se a gente olhar essa função de onda assim, na horizontal, a gente pode ter uma ideia da velocidade que ela está se movendo, pela distância entre as ondas. Mas, nesse caso aqui, essas distâncias são muito diferentes entre si, então a gente não tem certeza da velocidade. Agora, se a gente fizer uma onda onde todas as distâncias são iguais, não que eu tenha conseguido fazer aqui, mas imagine que é igual. Se a gente tem uma onda com o mesmo espaço sempre entre as corcovas, a gente consegue ter certeza de qual é a velocidade dessa partícula. Só que para sempre ser a mesma distância, a gente vai precisar que as corcovas também sejam do mesmo tamanho. Porque corcovas maiores ocupam mais espaço, e daí você já ferrou a distância entre as corcovas. Ou seja, corcovas iguais, idênticas, com o mesmo espaço entre elas, dá mais certeza para a gente da velocidade, mas como todas as corcovas são iguais, a gente não sabe qual delas representa onde é que a partícula está.
Por outro lado, corcovas diferentes, com espaços maiores e tudo, falam pra gente onde é a maior possibilidade que a partícula esteja, mas a gente tem muito menos pistas sobre qual é a velocidade dela. Enfim, se você souber o quão rápido a partícula está indo, você não vai saber onde é que o bicho está. Quanto mais certeza você tiver de onde o bicho está, menos você vai saber qual é a velocidade que ele pode estar indo. Se você imaginar, inclusive, uma onda com uma única corcova, você tem certeza absoluta de onde é que essa partícula está, mas como você não tem nenhuma outra corcova para comparar, para saber qual que é o comprimento de onda, você não faz a menor ideia de qual é a velocidade dela. E esse é basicamente o princípio da incerteza, e é o motivo que os cientistas normalmente usam uma média, uma função parecida com essa aqui, que tem um tanto de informação sobre velocidade e um tanto de informação sobre posição. Já nessa parte, vale dizer duas coisas. Primeiro, que essa incerteza não é porque os equipamentos não são precisos bastante, não é porque as técnicas de medição não são boas. Isso é uma característica fundamental do universo. Até onde a gente saiba, não importa o quão bem a gente consiga mensurar, essa característica vai continuar presente. Segundo, que esse exemplo de onda que eu pus aqui no quadro é só um pedacinho de uma onda. Uma função de onda é potencialmente infinita. A gente poderia dizer que esse pedaço aqui é onde tem 99,99% de chance da partícula estar. Só que, sabe, ainda existe esse 0,0001% de chance de que essa partícula possa estar em qualquer outro lugar do universo. Porque o resto da função seria algo parecido com isso aqui, só que estendendo ao infinito. Agora, outra característica do microcosmo é o tunelamento quântico. A partícula tem maior probabilidade de estar aqui nessas posições, beleza. Mas, e se tiver uma barreira? Tipo uma parede ali no meio das ondas? Bom, a barreira vai detonar a força dessa onda, mas não completamente. Dependendo do quão forte for essa onda e do tamanho da barreira, digamos assim, a partícula tem uma probabilidade de passar por ela, de estar aqui do outro lado da barreira. Como se ela tivesse atravessado essa barreira, mas sem fazer nenhum buraco nem nada. Ela nunca esteve dentro da barreira, ela simplesmente passou. Se a gente pensar nessa probabilidade, nessa função de onda que se estende ao infinito, e as pequenas probabilidades que fazem que a partícula possa estar em qualquer lugar do universo, o tunelamento quântico faz um pouco mais de sentido. Porque se a barreira estiver aqui, a chance da partícula estar do outro lado ainda é um tanto quanto grande. E isso é um efeito cabuloso. Aqui no macrocosmo, onde a gente vive, isso seria o mesmo que você tacar alguma coisa na parede e essa coisa aparecer no outro cômodo. Que loucura. E agora, outra característica...